Hoje a gente vai receber pela primeira vez a psicóloga Loreta Capassi, bem-vinda. Tudo bem? Boa tarde. E, mais uma vez, a nutricionista querida Pamela Miguel, a noivinha do ano, que tá chegando o casamento, que coisa boa. Mas, voltando então ao nosso assunto, como é que a gente vai começar essa conversa? A gente tá com uma mesa linda, a gente vai falar da parte de alimentação, mas eu vou começar te perguntando o seguinte. Quando a gente já vai entrar e explicar o que é compulsão alimentar, mas para explicar o que é compulsão alimentar, as meninas fizeram uma pesquisa, inclusive vocês mandaram aí alguns textos, e eu achei muito legal. Eu não sabia disso. Existem tipos diferentes de fome. Queria que você começasse por aí. Quais são os tipos de fome para depois a gente chegar em compulsão alimentar? Eu costumo dizer que tem 3 tipos de fome, né? Tá. Então a gente trabalha com a fome física, a fome emocional e a fome social. Certo. Fome social, o que é fome social? Sabe dizer o que é fome social? Aquela fome de quando a gente sai para algum lugar, tá passando aquele garçom, ou a gente vai comemorar, alguém pegou mais uma coisa, então também, vou comer também, viver mais um, né, mais um drink. Então, isso a gente dá o nome de fome social. Tô num evento, tô numa festa, uma mesa linda que a gente mostrou há pouco, mais ou menos isso. Aí deu vontade, vou lá, peguei. Isso, exatamente. Então, são esses 3 tipos de fome e a gente sempre acompanha aos motivos que a gente tem para comer. Então a fome física é aquela que a gente sente que está com fome, a barriga ronca. Barriga ronca. Deu fome. E a emocional? É aquela fome que a gente pensa, tá? Tô com vontade de comer alguma coisa, não sei o que é. Tô com uma fome, não sei o que é. Isso também a gente fala que é uma fome emocional. Tá. E qual é então a relação desses 3 tipos de fome com a compulsão alimentar? Na compulsão alimentar, a gente está sempre pensando em comer. Quem sofre desse transtorno, né? Quando a gente fala que a pessoa tem um transtorno, ela está sempre pensando em comer. Então, ela come sem ter fome, ela come sem parar, até passar mal, até se sentir muito satisfeita com algum... E aí, na sequência, vem a sensação de saciedade junto com o prazer e, junto disso, também a sensação de culpa, de repulsa, não devia ter feito isso. Então, quando é um conjunto de tudo isso, a gente dá o nome de compulsão alimentar, transtorno de compulsão alimentar. É uma doença. Exato, uma doença. Né? A gente fala transtorno, mas é considerado uma doença. Uma doença. Agora, Pamela, te pergunto, onde começa? A gente pode definir onde começa a compulsão alimentar? Então, quando a pessoa tem a compulsão alimentar, muitas vezes ela come e ela tem uma sensação de falta de controle. Ela não lembra o que ela comeu, muitas vezes ela não sabe o que ela comeu e nem a quantidade que ela comeu. Tá. Então, isso é uma compulsão. Porque às vezes você fala, eu comi 4 bolachas. Tem gente que acha que isso é compulsão. Eu comi 4 bolachas, estava escrito para eu comer só 2 na dieta. Eu tô compulsiva? Não necessariamente. É quando a pessoa perde o controle e às vezes ela nem sabe o que ela come. Ela come alimentos que ela não gosta, por exemplo, mas só porque ela tinha que comer, tinha necessidade de mastigar. Inclusive alimentos que ela não gosta? Alimentos que ela não gosta. Então, o que ela tem, a oferta que ela tem de alimento no momento, ela vai comer. Então, por exemplo, eu não gosto de torrada, mas é o que ela tem no momento, ela precisa comer, ela vai comer o pacote de torrada mesmo sem gostar. Então, isso é a compulsão alimentar. E 2 perguntas. Para ser considerada compulsão alimentar, qual a frequência que esse paciente deve fazer isso? E se existe alguma relação com uma falta de nutriente que ele tenha da alimentação, que faz com que ele, então, sinta a necessidade de olhou, eu quero. Por quê? Né? A gente sabe que o cérebro controla tanta coisa. Tem relação? Tem. A frequência, geralmente, eles consideram 2 episódios por semana em 6 meses. Isso depende muito de outros sintomas que o paciente vai apresentar também. Tá. Então, está sempre associado a uma culpa, ou ele come muito rápido, ou ele come escondido por ter vergonha do que está comendo. Então, tem outros sintomas que, associado a comer de forma compulsiva, vão trazer o diagnóstico. Tá. Essa relação de alimento é muito exata, porque a gente sabe que a alimentação e sentimentos estão relacionados. Quando você recebe alguém na sua casa, você sempre se preocupa em oferecer algum tipo de alimento, né? Tá. Então, tem a ver com a fome social que a gente fala. Então, a gente já sabe, através de estudos, que os nutrientes são capazes de atuar na produção e na ação de neurotransmissores, que são lá os mensageiros que vão lá no cérebro indicar pra gente que a gente está com fome. Então, quando a gente está com fome, a gente come
E o neurotransmissor tem que ir lá no cérebro pra gente entender que a gente comeu e tá saciado, não precisa comer mais. Certo. Sim. E isso vem da alimentação. Vem da alimentação. Então, existem dois neurotransmissores importantes, que é a dopamina e que é a serotonina. A dopamina, ela tá relacionada à sensação de motivação, de prazer. Então, quando uma pessoa não tem dopamina, tem baixa dopamina, ela não tem prazer, ela não tem satisfação. Então, quando a pessoa não se sente satisfeita, ela está com baixa dopamina. Tá. E aqui a gente encontra dopamina? Tem. A dopamina, ela tem... Os alimentos que produzem uma maior formação de dopamina são fontes de tirosina. Tá. Feijões, carnes, vegetais verdes escuros, a banana, são exemplos de alimentos que têm a tirosina. Tá. O que acontece? Os estudos indicam que a pessoa que é obesa, o transtorno da compulsão pode acontecer em obeso ou não obeso, não necessariamente, mas a prevalência é maior em pacientes obesos. O obeso tem menos sensibilidade nos receptores, a dopamina não tem uma ação tão exata neles. Entendi. O que acontece? Eles demoram para se sentir satisfeitos. Então, eles têm que comer muito mais para eu estou satisfeito. Agora pra mandar eu tô esse bem. recado Chegou com o prazer. esse receptor. Entendi. Então, os estudos indicam que eles têm os receptores, mas a ação da dopamina não é eficaz. É como se eles tivessem uma resistência. A mesma coisa de resistência à insulina, que vocês explicam bastante aqui no programa, para vocês conseguirem entender. Nossa, Pamela, então o caso ficou ainda pior agora na minha cabeça pelo seguinte, esse paciente tem que tomar um remédio. A gente entra com suplementação, na maioria das vezes, que vão auxiliar, e não só com a alimentação. O que o nutricionista faz quando o paciente tem compulsão alimentar? Ele chega no consultório e a gente trabalha não com restrição de dieta, de alimento. A gente trabalha com diário alimentar. Para chegar na conscientização do paciente. Então, nesse diário ele anota o horário que ele comeu, o que ele comeu, a fome de 0 a 10, para ver se ele estava com fome mesmo. Se ele foi compulsivo ou não, onde ele estava, com quem ele estava e como ele se sentiu psicologicamente. Certo. Então, por isso que o trabalho da psicóloga com a nutricionista é importante, porque a conscientização vem através dele olhar aquele diário e falar: eu comi um pacote de torrada e a minha fome era 1. Eu não estava com fome. Eu comi esse pacote inteiro. Eu estava me sentindo psicologicamente, eu estava sozinho e eu estava triste. Aí entra o papel da psicóloga, trato-a junto. Por isso que tem que ser multidisciplinar. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma perguntinha no público, que já chegaram várias. A gente vai retomar, você falou da dopamina, da serotonina também, e do papel da psicóloga nessa história. Como é que a gente começa? Porque eu imagino que o paciente também tem que estar aberto para receber esse tratamento, para poder contribuir e escrever com honestidade, responder essas perguntas. Perguntinha na tela. Vamos ver quem escreveu pra gente? Poliana querida, ela sempre manda perguntinha. Beijo pra você. Quais os sinais de que a comida se tornou compulsão alimentar? Que a comida se tornou uma compulsão alimentar, que não está mais alimentando aqueles 3 tipos de fome que a gente está falando. Está alimentando, sei lá o que, a cabeça, né? Aquela ansiedade, aquele sufoco. E aí, o que vocês diriam? Exatamente quando perde-se o significado de estar comendo alguma coisa. Então, assim, eu não sei porque eu estou comendo. Então, eu estou comendo sem parar. Eu não tenho... não consigo... dividir o porquê que eu estou ali fazendo uma coisa ou outra. E aí, junto disso, vem... Eu preciso comer escondido porque eu tenho vergonha de comer na frente de alguém. Então, eu pego alguma coisa, eu levo pro meu quarto, eu como debaixo das cobertas, com medo de alguém chegar e me ver comendo. E aí, eu fico muito mal por conta disso. Perco o controle, como 5, 10 pacotes de bolacha de uma vez, sempre ligados a intervalos menores do que de 2 horas. Então, assim, não basta eu comer, que nem ela falou, num período de 2 semanas e tal. Eu preciso comer dentro de 2 horas. E isso é interessante pelo seguinte, a pessoa que convive com uma pessoa que tem a compulsão alimentar já se liga. É mais fácil isso é interessante para perceber. Não, mas ela acabou, eu estava com ela agora, porque ela acabou de comer. Então vamos ver o quanto que ela vai comer. Não, pode ser que ali não tenha saciado, mas vamos ver agora. Aí começa a comer aquilo que não acaba mais. Só que, te pergunto então, complementando tudo isso que a gente está falando, como é que é a questão da psicóloga para conseguir trazer este paciente, fazer com que ele entenda que é uma compulsão e como ele deve se comportar
nesse dia a dia, o que você vai perguntar para ele? Como é que você traz ele próximo? Para ele querer também se curar, né? Isso. Eu preciso entender dele qual é o gatilho que ele tem, o que faz com que ele busque o conforto na comida. Então, se ele está estressado, se ele está depressivo, se ele está num período de luto, o que é alguma coisa mal elaborada que faz com que ele busque um conforto na comida. Então, assim, junta tudo isso, mais a má identificação da fome junto com os motivos que a gente tem para comer. Então, eu fico totalmente confuso, eu só preciso me confortar. Então, eu busco só esse prazer, essa falta de saciedade na comida. Então, esse paciente, ele precisa o quê? Se libertar também disso, ele vai, na terapia, ele vai ter, então, na sua imagem, na sua pessoa, aquela coisa de, ai, preciso desabafar, preciso colocar tudo. Agora, eu imagino também, como você falou do lance da dopamina, desses receptores, essa parte de neurotransmissor, essa parte neurológica, se é que a gente pode dizer dessa maneira, existe uma predisposição genética? A gente pode dizer isso, Pamela? Não tem estudo conclusivo falando sobre isso, né? E o mais estudado neurotransmissor é a serotonina, que é o do bem-estar, que é da alegria, que a gente sabe que pode contribuir muito com a alimentação. E o que os estudos dizem também? Que quando a pessoa come muita gordura, carboidrato refinado, açúcar, você tem uma grande secreção de serotonina. Porém, ela não consegue se ligar no receptor igual à dopamina. E esse excesso de alimentos com gordura, eles diminuem a dopamina, então diminui prazer também e satisfação. Então, o que acontece? É vício, como se fosse vício em drogas. Então, tem que ser tratado como vício. A comida, a gordura, o açúcar, ele vicia. Então, você tem que comer cada vez mais para conseguir ligar o receptor, o neurotransmissor lá no receptor. Senão você nunca se sente saciado. Então é feito até uma comparação, uma relação com drogas. Vício com drogas. Por isso que geralmente eles procuram esse alimento. Quais são os alimentos que a gente pode colocar para aumentar a serotonina no paciente, ele sentir saciedade, ele se sentir bem? Então a gente pode colocar a banana, a aveia, o mel, o chocolate amargo, porque o que a gente precisa na dieta? Carboidrato, de preferência integral, a gente precisa de magnésio, que tem nas folhas verdes escuras, tem na semente de abóbora, que delícia. A gente precisa de vitaminas do complexo B, que estão nos cereais integrais, são pão, arroz, macarrão. E a gente precisa do triptofano, que forma a serotonina em si, que está na banana, que está na aveia, nas frutas secas, no mel, no chocolate, no ovo. No início, a gente não restringe a dieta do paciente. Então, eu tenho compulsão, então agora você vai comer tanto, quantidades, porque aí leva a ele a restringir, você fica sem neurotransmissor lá no receptor, a ansiedade vem maior e aí vem a compulsão. Porque ele quer repor aquilo que ele restringiu. Entendi. Por isso, um compulsivo, ele se sente mal, ele se olha no espelho, eu não estou bem, eu estou acima do meu peso, eu vou fazer dieta. Ele pega uma dieta de revista restritiva, onde tem vários estimulantes. Chá verde, cafeína, que deixa ele mais acelerado. A ansiedade aumenta, a serotonina baixa, aí ele consegue seguir, 2, 3 dias, a ansiedade vem tão grande que ele leva a compulsão. Aí vem a culpa e vai virando um ciclo. A gente tem, inclusive, uma imagem desse ciclo. Diretor, se você quiser colocar... né, Cá? Então, é essa daí. Eu não sei se vai dar leitura. Acho que dá, né, pro pessoal de casa. Isso é o ciclo. Eu vou ver se a gente coloca isso no nosso site para todo mundo acompanhar. Olha, coisas que eu não tinha nem ideia aí de informações. O negócio tá vendo? A gente acha que é por uma coisa, é por outra. Eu vou só finalizar e fechar o nosso papo hoje com a Pamela Miguel, que é nutricionista, com a Loreta Capassi, que é psicóloga. Já vou passar o agradecimento delas. Eu queria fechar com as duas o que vocês diriam, né, para o pessoal que está assistindo e alguém que identificou que tem o problema, a própria pessoa dizer, não, o que eu tenho que fazer? Às vezes você não quer que ninguém te ajude, não. Você mesmo quer levantar essa bandeira. Então, vocês já vão fechar, eu só vou passar o contato de vocês. Loreta, quem quiser entrar em contato com ela no Insta, @CapassiLoreta, telefone 984... Não, 984... 7, quanto 4, menina? Fiquei doida. 98447-3389. E Pamela Miguel, 3258-6063 e no Insta, Pamela Miguel Nutricionista. Pamela Miguel Nutricionista. A gente tem 1 minuto. Em poucas palavras aí, pode dizer as duas o que vocês falariam pro pessoal.
Tem que ter essa conscientização, ele tem que estar aberto para um tratamento multidisciplinar, então, e que existe possibilidade dele parar com a compulsão. Tá. Então, a gente pode tratar, não ter medo de comer menos, de comer o que não é gostoso, não, a gente vai trabalhar essa forma dele comer, se sentir saciado, sentir prazer e voltar a conviver na vida social. Né? Na terapia a gente consegue diagnosticar isso, ajudar, dar norte para as pessoas seguirem, tarefas para casa, então elas têm meta, a gente trabalha, ensina qual é a fome, qual é o motivo que ela percebeu que ela tem naquele momento, e aí ela traz pra gente, a gente trabalha o porquê que levou ela a comer naquele momento. Porque às vezes ela nem sabe o que aconteceu, É verdade, vira uma bola de neve. E aí vai virando essa bola de neve. E ele vê que não tem saída, ele acha que não tem saída, e na verdade a gente pode ajudar. Existe solução para o problema. Tem tratamento.